Olá, pessoal! Nós estamos aqui novamente no podcast da DDM, o DDM Podcast, trazendo um espaço para os autores falarem dos seus trabalhos, das suas experiências, tanto como autores, mas também na sua experiência de vida. E hoje a gente tem o privilégio de ter uma mineira de Ubá. Antes de eu apresentá-la, eu gostaria que você clicasse aí no nosso... Inscreva-se no canal, compartilhe, a hora que você que está vendo pela live aqui, compartilhe. E você que vai ver essa matéria depois, também compartilhe se você achar interessante, porque nós vamos estar fazendo isso semanalmente. Todas as segundas-feiras a gente vai estar transmitindo novos autores com novos conteúdos e pessoas que já têm sucesso nas suas áreas de atuação. Tenho aqui hoje Rafaela Mazei, tá? Quem é Rafaela Mazei, para vocês entenderem? Ela é mentora de vendas, consultora empresarial, palestrante, escritora desse livro lançado pela DDM, que chama Cara de Milionário, onde ela escreve um capítulo sobre vendas, a coisa que ela mais sabe falar, e vai falar com a gente aqui hoje. Ela coleciona resultados extraordinários na carreira dela, mais de 10 anos empreendendo como vendedora e líder de grandes equipes de vendas. Já ultrapassou 10 mil horas, para vocês terem uma ideia, desenvolvendo e treinando mais de 3 mil pessoas. Ou seja, sabe muito do que vai falar aqui, tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem com a gente, chama outras pessoas para assistir, você que está na live, para ouvir Rafaela Mazei. Obrigado por você estar aqui, aceitar o nosso convite de última hora. Eu que agradeço. Foi fantástico, deu certinho. Obrigada, Flávio. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, né? Realmente foi bom a gente se encontrar ali. Não é? E é eu assim nem mesmo. Ia lá. Nem ia. A Roberta me chamou, passa aqui. Eu falei assim, eu nunca vou. Apesar do escritório aqui do lado, mas eu nunca vou. Aí resolvi passar e deu liga. Resolvi falar, eu senti de falar, na verdade. Olha que maravilha. Tinha outras pessoas lá, mas honestamente eu só falei com você. Obrigada. Amei o convite. Senti de falar e falei. E deu tão certo que você de prima já falou. Já, tô dentro. E depois eu vi o seu postzinho lá falando de estar no ambiente certo, que eu achei muito legal. Sim, eu falo muito isso, né? Sobre a gente estar no ambiente certo, com as pessoas certas, na hora certa, mas desde que a gente tenha autoridade, credibilidade sobre o que a gente fala. Então, eu sempre falo muito sobre isso e para mim foi exatamente isso. Então, foi um super convite. Eu estava até na casa do Paulo agora, vim correndo para cá, porque eu realmente adoro transbordar e transmitir um pouco do meu conhecimento. Então, ótima oportunidade. Só para vocês entenderem, ela estava na casa do Paulo Machado, o rei do hábito no Brasil. Saiu de lá para vir aqui gravar esses 50 minutinhos, essa horinha, passar essa horinha com a gente, partilhando conhecimento. Olha só que coisa gostosa de ouvir, que privilégio, eu diria. E você é natural de Ubá mesmo, não? Eu sou de Visconde do Rio Branco, só que eu só nasci lá. Minha família é de Ubá, desde sempre morei em Ubá. Só passei um tempo fora quando eu estudei no ensino superior mesmo. Fiquei 6 anos fora e retornei para Ubá, estou lá até hoje. Ensino superior, por enquanto. O que você estudou quando você fez? Olha que engraçado, Flávia, eu sou farmacêutica. Quem diria? Essa é a minha formação, mas eu só atuei na minha área por 5 meses. Você sabe que um dos meus sonhos era ter feito farmácia. É mesmo? Eu fiz escola de sargentos para fazer farmácia. Nossa, e eu quando saí, eu queria... pensei a princípio em ir para a Marinha, ainda bem que eu nem tentei mesmo, porque eu acho que eu não aguentaria um dia lá e já ia pedir para sair. Porque, na verdade... Forte tinha, mas não tinha disposição para ser militar. Na verdade, eu sou muito da liberdade. Foi, inclusive, o que me fez sair da minha profissão e vir para as vendas. Foi esse valor muito forte que eu tenho de liberdade. E a sua primeira experiência foi vendas? E daí você não saiu mais ou você fez alguma coisa antes? Sim, não. A minha primeira experiência, logo após eu sair da minha área, já foi com vendas. E, na verdade, a venda, no meu caso, ela corre na veia mesmo. Desde criança, eu morava na rua principal da minha cidade. Então, tinha uma parreira de uva que ficava lá no último andar da casa.
E eu pedi a minha avó para poder pesar para mim. E eu ficava na porta de casa vendendo. Eu com 7 anos, minha prima com 9. E eu ficava ali vendendo. Quando a gente tinha férias também, eu fazia aquelas pulseirinhas, colarzinhos de miçanga. Também fazia lojinha, vendia na porta de casa. E quando minha prima vendia fiada, eu descontava da comissão dela, viu? Já tinha esse espírito de empreendedora, já. O espírito empreendedor já vinha caminhando comigo. E durante o meu período de faculdade, até antes disso, durante o colégio, teve uma fase aí, né, que meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. E desde então, veio uma fase bem desafiadora, financeiramente falando. E antes eu não tive muitos desafios nesse sentido. Então, quando veio essa fase, eu precisei realmente buscar alternativas, né, para agregar. Então, eu vendia roupa, eu vendia aula particular, dava aula particular, então eu vendia o meu serviço de aula particular. Sempre fui muito estudiosa. Então, eu dava aula particular, arrumava uma forma de ganhar dinheiro para poder comprar coisas para mim durante a faculdade, para poder realmente somar, né? Então, não era uma forma profissional, vamos dizer, de trabalhar, porque eu não vivia disso, né? Não era meu foco principal, na verdade. Profissional, acredito que já era nessa época. Mas o meu primeiro, assim que eu saí da faculdade, fui para a minha área de atuação e eu decidi que eu não queria isso mesmo, eu já ingressei direto nas vendas, liderando equipes de vendas também e nunca mais saí. E aí você pode dizer que você sempre quis trabalhar com vendas, então, ou não? Não posso dizer. Nunca soube disso, para falar a verdade. Tanto que eu fiz farmácia. E quando eu fiz farmácia, eu acreditava muito que eu ia trabalhar com aquilo. Tá. Eu cresci com aquela coisa de... Tem alguém farmacêutico na família para você querer? Ou... Não. Foi uma dica de uma professora que falou: você gosta muito de pessoas. É a área de saúde. Entendi. E você ama exatas, tem muita exatas, então vai fazer isso. Eu até comento sobre isso, né? Que hoje, se alguém que está nessa idade de vestibular me perguntasse como escolher, eu diria: o que você gosta de fazer? Sobre o que você vai fazer depois e não sobre qual matéria você vai estudar. Porque muita matéria da faculdade a gente nem vê depois. Nada a ver. Você sabe que meu filho fez cursinho por 3 anos para fazer medicina. No segundo ano do colégio, ele já passou em medicina, com 16 anos. Olha. Aí não pôde estudar, obviamente. Depois ele... quando terminou o colégio, prestou, só que ele queria exatamente a federal em São Paulo. Que ele queria aquela, não queria qualquer outra coisa. Lá em Viçosa, por exemplo, Sim. A gente tem amigos lá que falam: não, faz faculdade aqui, fica aqui na casa. Ele queria a faculdade federal. Então ele prestou 1 ano, prestou 2 anos. No terceiro ano, quando ele passou, e o que levou ele a fazer medicina não era a influência dos pais, mas é porque o professor, assim como você, e por isso que eu lembrei, o professor do Objetivo, que era professor dele, falou assim: você tem notas muito boas. Ele queria fazer engenharia agrônoma, que a gente tem sítio em Minas, e ele queria mexer com isso. Aí você tem notas muito boas para pensar em engenharia agrônoma, porque você não faz medicina, porque ele sempre tirou nota muito boa. Olha. E segundo ano ele já tinha passado medicina, o professor estimulou. Então ele foi na fala, assim como você, do professor. E engraçado um professor dizer isso, né? Que é um adulto. Então, o adulto, para mim, entende que o nosso trabalho, na verdade, é o que a gente faz no dia a dia, é o que a gente passa a maior parte do tempo fazendo. Imagina se é algo que a gente não gosta, ou se é algo que não faça sentido, então... É que os professores... Eu tinha um milionário americano, chamava Bill Bridge. Ele foi conselheiro do Bill Clinton, tem várias fotos dele com alguns presidentes. E na época ele não tinha filhos. Na época não, ele nunca teve filhos. Morreu agora em 2001. E aí ele viajava pelo mundo fazendo um curso que chamava Bridge School, aprendendo a ser um empreendedor. Então ele ensinava as pessoas a ser empreendedor, porque ele não tinha filho para deixar, então ele ensinava as outras pessoas. E eu tive a oportunidade de participar com ele aqui em São Paulo. Incrível. E ele falava assim: um professor é muito importante na vida das crianças, na primeira infância, na segunda infância. Só que, para decidir uma profissão, o professor não é a pessoa adequada. Porque se ele soubesse, ele faria. Ele não teria parado como professor. Entendeu? Concordo. Ele só pode te levar até onde ele está.
É verdade. Como você só pode ensinar alguém até onde você pode. Você não pode prometer mais do que 10 mil horas, 3 mil, que bastante, mas você, né, você tem até ali, você garante, porque você já fez. Então, o professor nesse nível, eu lembro muito bem. E aí meu filho fez isso, meu filho pressou. A hora que ele passou na faculdade, que ele decidiu, ele falou, não vou estudar, papai. Eu falei, putz, eu fiquei com raiva na hora, falei, você demorou 3 anos, Eita. fez eu pagar um cursinho que era R$2.000, R$2.500 por mês aqui em São Paulo, que é o segundo melhor cursinho de medicina, para não fazer. Ele falou que se eu desistisse antes, eu ia ficar sempre com o sentimento que eu fui vencido. Agora, eu não vou fazer porque eu não quero, não é porque não me querem. Olha, e você falando dessa questão aí dos 3 anos, me lembra uma pergunta que eu já ouvi de várias pessoas. Rafa, mas se você pudesse voltar lá atrás, né? Porque são 5 anos a farmácia, estudei numa universidade federal, na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Legal. Também não era fácil de passar, tinha uma das melhores notas. Então, fiquei 6 meses a mais, né? Porque eu quis fazer um estágio extra, publiquei artigo científico na época. Então, assim, já era um meio caminho andado, vamos dizer assim, igual a gente fala em Minas, né? Para o mestrado e tudo mais. E algumas pessoas já me perguntaram, vendo a minha trajetória hoje, Rafa, se pudesse voltar, se voltasse no tempo, você faria diferente? Porque, poxa, você perdeu 5 anos e meio, né, da sua vida aí. Na verdade, 6 anos, né? Porque depois formei, fui trabalhar. E eu sempre respondo, não, eu não faria diferente. Porque eu agi exatamente com a consciência que eu tinha, da maneira como eu era naquela época. Sim. E eu não jogo fora o conhecimento que eu adquiri. Ele inclusive... Tira de você. E ele me contribui muito no meu dia a dia. Eu acho que a gente precisava aprender mais sobre saúde, né? Então, isso contribui muito. Hoje, dominar, né? Entender bastante sobre o assunto aí, farmácia, medicamentos, exames de uma forma geral, laboratoriais, né? Então, eu não perdi isso. E mais do que isso, se voltasse realmente, eu não estava pronta ainda para assumir o que eu assumi. Teve um motivo. Eu tive um motivo muito forte, que é não estar satisfeita. Se eu não tivesse esse motivo, não faria sentido eu começar algo acreditando que era aquilo. E para te falar a verdade, eu fiz para pagar para ver, viu, Flávio? Eu não fiz porque eu falei, ai, que legal e tal, agora eu vou empreender. Não, eu paguei para ver porque estava tão ruim, tão desconfortável, como estava no laboratório do hospital, aquela loucura, e salário fixo. E aí, no período que eu estava lá, houve o reajuste anual. Na época, acho que foi R$30 há 10 anos. E eu falei, há 11 anos. E eu falei, quê? Aumenta R$30 no ano? Caraca, eu não quero ficar aqui, não. Então, assim, aquilo pra mim, sabe? Não é motivador, né? Não, eu falei, cara, realmente a questão... Desafios. A empreendedora que existe em mim naquela hora ali, realmente, eu entendi que eu queria algo que fosse proporcional ao meu esforço, e foi aí que eu decidi realmente meter as caras e começar a empreender, mas não era uma coisa que eu tinha certeza, e a minha motivação foi realmente, não foi algo, vamos dizer, positivo, foi realmente não estar satisfeita. E olha, 5 meses só de formado. Muitas pessoas me criticaram muito, inclusive pessoas da família. Rafa, mas você mal começou. Eu falei, não preciso de mais. Quanto tempo mais eu vou ficar, né? Não, já sei que não dá. Comer a torta inteira para saber que não gostou. Exato. E você acha que vendas é um dom? É uma coisa que se nasce com isso ou se aprende? Como que você vê vendas? Muito legal. Essa pergunta, eu amo essa pergunta, porque, como eu disse, eu tenho isso correndo nas veias, né? E quando eu falo isso, as pessoas entendem assim, só quem tem o dom consegue vender. Mas, na verdade, eu acredito que isso tenha muito a ver com o meu perfil de uma forma geral, perfil comportamental, experiências e tudo, né? Porém, isso precisa também ser muito treinado, né? Então, eu acredito que vender é uma habilidade, assim como toda habilidade é treinável. Então, para todas as pessoas que acreditam, né? A venda não é para mim, vender não é para mim, eu não nasci para vender. Venda é para quem nasceu para vender, escuto muito isso. E meus alunos mesmo já falam hoje, Rafa, aí, já aprendi com você, já entendi que a gente aprende. E hoje mesmo, vindo para cá, eu estava conversando com uma aluna, mas eu ainda não perdi o desconforto. E eu falei, quem te falou que você vai perder? E quem falou que precisa perder? É só continuar fazendo. Exato. E assim, o sucesso, na verdade, ele não para você chegar ao sucesso, você não vai ter conforto mesmo, né? O caminho não é assim. O pessoal costuma dizer, tem que sair da zona de conforto. Na verdade, a gente vive entrando em zonas de conforto. O que a gente não pode é se acomodar. Exato. Né? Porque você está numa zona de conforto, você se mexe, se agita, passa por
boas ou más situações, vai para uma outra zona que em algum momento vai virar uma zona de conforto. E sabe que eu falo muito, Flávio? Eu falo assim, zona de conforto desconfortável. Tem que Porque a maioria da zona de conforto que a galera fala que tá no conforto, não tá nada confortável não, viu? Tá bem desconfortável, tá passando às vezes aperto financeiro. Não tá ver. Só tem receio de buscar algo a mais, de investir, de arriscar. E aí eu sempre faço essa pergunta, né? Eu falo, pior que tá, não fica. O que pode ficar pior? Né? Se você tentar, pode melhorar. Se você permanecer da forma como tá e não tentar, não tá legal, né? Então, muitas vezes a zona de conforto já é bem desconfortável, não tá legal. A zona de conforto ela tem que ser confortável por um tempo, mas você tem que se sentir desconfortável o tempo todo. Não é ser ingrato, nada disso. É ter essa ser inconformado. Conformado. Isso aí. Você ser inconformado. Quer dizer, pode fazer alguma coisa melhor para você e para os outros, para sua família. Para você pode estar bom, mas, sei lá, é para sua família, né? Quem tem filho, quem tem pais, mães, sei lá, se pudesse dar uma viagem para sua mãe, para o seu pai, não sei o que. Com certeza. Então, para a gente pode estar bom, mas a gente pode fazer pelos outros. Você estava falando aí, estava conversando com uma aluna. Quantos alunos você já treinou? Quantos alunos passaram pelas suas mãos? Eu coloquei mais de 3 mil, né? Mas foi mais ou menos isso mesmo. Já deve estar beirando os 4 mil. Pessoas que já fizeram parte dos meus times de vendas. Tá. Pessoas que já foram treinadas por mim nas empresas por onde eu passei. Mesmo que não fossem do meu time diretamente, mas eram de outros times da mesma empresa. Eu também já desenvolvi diversos líderes e vendedores. Então, não apenas vendedores, mas líderes de vendedores. Que é o mais interessante, né? É você formar líderes. Eu tive um projeto com uma empresa aqui em São Paulo, chamada Electra, não sei se você conhece. Ela fica em Campinas. Ela, por 5 anos, foi considerada a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Olha que legal. O presidente de lá escreveu um livro que chama assim A Felicidade dá Lucro. E ele contava só a experiência que ele implantou dentro da Electra. Porque lá, apesar de ser uma empresa... Electra é igual a CEMIG em Minas, assim, ela instala alta tensão. Sim. Então, assim, eles tinham uma taxa baixíssima de acidentes, apesar de mexer com alta tensão, porque toda a equipe era envolvida num processo. Ele era feliz com o que fazia, chegava em casa feliz, então tinha menos estresse em casa, os filhos, a esposa. Logo ele vinha no dia seguinte trabalhar feliz, né, bem com o trabalho. Eles não tinham turnover, porque as pessoas entravam só pela base, ia crescendo dentro da empresa, então eles nunca contratavam alguém de nível... É verdade. E por que eu estou falando isso? Porque uma das regras era, qualquer um, você entrava no sistema deles, qualquer um podia almejar qualquer cargo disponível. Era doido. Vice-presidente, você podia se candidatar, não tinha nenhuma restrição. Quer dizer, além das que o cargo exigia. Sim. E... você poderia entrar lá, quero mudar. Só tinha uma exigência, além das necessidades básicas daquela função. Comércio exterior, você não fala inglês, fala espanhol, amigão, não serve. Sim. Né? Mas, fora isso, a exigência era, você tinha que ter formado 3 líderes abaixo de você. Se você tivesse 3 líderes validados, você podia se candidatar e a empresa não se negaria a levar você de uma área para outra. De mudar você de coisa. Incrível. Desde que você tivesse feito. Para você ver, quando se tem um pensamento diferenciado, que é o que você citou, eu só estou falando em cima dos ganchos que você deu, né? Sim, ótimo. Criar um vendedor, teoricamente, é mais fácil, mas um líder que vai motivar uma equipe por mais tempo, todo dia, sei lá, por anos ou meses, essa é a parte mais difícil. Então, tira o chapéu para quem consegue. É verdade. E lá em Ubá, o que você faz hoje? Então, aí hoje eu tenho uma distribuição de roupas tecnológicas. O que seria a roupa tecnológica? Ela vem com bateria, não? Não. Ela tem, na verdade, uma tecnologia do infravermelho longo. Mas para traduzir isso, né, não falar de características que eu ensino sobre isso, falar sobre benefícios. São mais de 22 benefícios, porque ativa a microcirculação, então melhora a performance esportiva, acelera a recuperação muscular pós-treino, melhora a celulite aí para as mulheres, diminui retenção de líquido, melhora inflamações, dores de uma forma geral. Então, é algo bem inovador. Na verdade, já existe há mais de 20 anos, porém, muitas pessoas não conhecem ainda.
É a mesma tecnologia que as pessoas conhecem nos colchões, né? Que tem nas pastilhas, pulseiras. Só que na roupa ela vem no DNA do fio mesmo. Então, enquanto você veste, ela tá agindo no seu corpo. Tá nem na trama, tá no fio mesmo. No fio mesmo, no DNA. A da marca que eu sou distribuidora, sim. Então, você pode lavar quantas vezes quiser, que você não vai perder. O efeito é permanente. Existem outras marcas que fazem isso de maneira impregnada. Então, com 30, 40 lavagens, se perde. E eu tenho mais de 30 distribuidores espalhados pelo Brasil e exterior que têm seus respectivos consultores e os seus respectivos clientes. Então, essa é uma das atuações que eu já faço há mais tempo. E já venho nessa coisa assim há um tempo, sabe, Flávio? Vou ensinar sobre vendas, todo mundo me pedindo. Só que o meu segundo valor, né? O primeiro é a liberdade, que eu comentei. Meu segundo valor é a excelência. E por sempre buscar a excelência, eu sempre ficava me cobrando demais. Ainda falta. Não, preciso aprender mais. Preciso fazer mais um curso, preciso buscar mais isso, mais aquilo. Então, eu nunca começava, sabe? Então, eu efetivamente comecei no ano passado, em 2022, fiz vários treinamentos presenciais, vários eventos lá na minha cidade, muito sucesso, realmente foi muito legal, as pessoas amaram participar. E a partir daí eu criei meu produto digital e agora estou lançando a minha mentoria. Então, agora eu comecei aí no mundo digital para a gente poder escalar. Já estou com a aluna em Teresina, olha que legal. Isso que eu nem lancei ainda, são pessoas que me acham no Instagram e já veem meu conteúdo e já querem comprar. Por falar em conteúdo, por falar em Instagram... Você que está na live, você que vai ver isso aqui depois. Eu estou conversando aqui com Rafaela Mazei. Ela é coautora desse livro aqui, ó, Cara de Milionário, tá? Ela fala sobre vendas. Então, vocês já puderam observar até agora que ela sabe um pouquinho só, coisa pouca, né? Tá contando aqui dos sucessos dela. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da história dela, ela está nesse livro. Você pode entrar no Instagram dela, fala com ela. Ou daqui mais um mês vai estar nos marketplaces, Americana, Amazon e algumas livrarias. Mas no Instagram dela, que é... Qual que é? Rafaela Mazei, com 2 L's e 2 Z's. É doada. Rafaela Mazei. Rafaela, 2 L's, Mazei, 2 Z's. Rafaela Mazei. Segue ela lá e ela aprenda mais um pouco de venda. Se você gosta disso, se você quer ser um bom vendedor... Quem sabe você possa fazer uma mentoria com ela. Você viu que ela está expandindo os negócios. Quem sabe você se interessa por roupa de alta tecnologia. É isso que fala, alta tecnologia? Sim. Aí você também pode falar com ela por lá. Se você quer ter uma outra renda, conversa. Tá Inclusive, nessa marca de roupas tecnológicas, como eu disse, eu tenho uma equipe. Então, quem quiser também fazer parte dessa equipe, pode me procurar, né, para a gente poder fazer uma entrevista. Pode ser no meu Instagram. Me procurar lá, me chamar no direct, né? Se eu não responder, alguém da minha equipe vai responder e a gente vai entrar em contato para marcar essa entrevista, entender melhor, porque realmente é uma oportunidade incrível, não apenas no Brasil, no exterior também. Tem pessoas fora. Isso, qualquer lugar do Brasil e também fora do Brasil. E também fora do Brasil. Você consegue mandar para qualquer país. Isso, a própria empresa já manda através de todo o meu trâmite. Perfeito. Tá aí uma oportunidade, você que está buscando uma fonte de renda em 2023, tá aí uma oportunidade. Você já aprende a vender. Pode ser para homem também ou só para mulheres? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Tá bom? Independente da idade, está com vontade de fazer uma segunda renda, ou fazer uma renda se você que está parado, sei lá, qualquer coisa. Procura aí, Rafaela Mazei, 2 L's e 2 Z's. E você trabalhando com vendas, o que você diria para uma pessoa que está lá agora, falando, eu até queria, mas eu não levo jeito. Qual que é a mensagem que você diria para ela? O que você acha que é importante ela ter? Eu acho que é importante, primeiro, eu tenho uma frase tatuada que eu sempre falo dela, Flávio, que é essa daqui. O que está escrito aí? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. É aquela frase do gatinho, né, da Alice no País das Maravilhas.
Porque essa frase sempre fez muito sentido para mim. Eu acredito que as pessoas, a grande maioria das pessoas hoje está muito perdida. Não sabe onde está, não sabe para onde vai, não tem meta, não tem objetivo. Qual que é a sua meta? É ser feliz, mas o que é ser feliz para você? Né? As pessoas não sabem nem definir meta, definir objetivo. Então elas acabam vivendo o que eu brinco, ao estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Na verdade, elas estão sobrevivendo. Sobrevivendo, exatamente. Só subsistindo, que a gente fala, não é nem... Exatamente. Então, assim, um primeiro ponto, eu acredito muito, é a pessoa definir o que ela quer realmente para a vida dela, independente se ela acredita que consegue ou não. Porque grandes momentos que eu entendi quem eu era, o potencial que eu tinha, na verdade, a gente pode falar disso depois, foram momentos muito desafiadores, sabe? E de um tempo para cá eu tomei a decisão que eu não precisaria mais passar por eles para colocar ainda mais o meu potencial para fora. Então essas pessoas têm que saber que todos nós temos potencial, todos nós temos capacidade infinita. Então, quando a gente decide colocar para fora, a gente não sabe o como. Mas primeiro a gente põe a meta, depois a gente busca o como. E é óbvio que nesse momento ter um mentor faz toda a diferença, né? E depois disso, para realmente vender, porque eu sempre falo, sem venda, sem vida. Então, você tem que vender, você tem que se vender, você tem que vender seu serviço, seu produto. Então, todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa de venda. Então, venda não é para mim, eu não sei como eu faço. Eu sempre falo de 3 pilares da venda. O autoconhecimento, a gestão emocional e aí sim, técnicas avançadas. Então, a técnica ela é muito importante, mas a gente trabalhar o autoconhecimento, a gestão emocional vai fazer toda a diferença. Ou não, já se descabela. Já se descabela, não é pra mim, não dá, né? E a vida não é assim, né? Nós somos adultos, não somos crianças. Quem faz pirraça é criança, sempre fala. Faz o que precisa, né? Aquela coisa, não faz o que gosta só. O que convém, é isso. É interessante, né? Porque vendas, você vê quantas pessoas, né? Você que diretamente mexe com vendas, a gente encontra quantas pessoas que têm esse... Não chega a ser ojeriza, chega a dar arrepio neles. Você tá craque, hein? Cala a boca, menino, olha aqui. Ainda bem que isso ninguém tá vendo lá de casa. Gente, o cala a boca é uma expressão minha que eu, tipo assim, eu nem percebo quando eu vejo cala a boca, tipo assim, nossa, que absurdo que eu fiz isso de novo, que vergonha. O primeiro que a gente gravou, eu tava engessado. Aí a Danca falou assim, pode ficar à vontade, podcast é pra... Não era pra tanto, né, Danca? Não era pra derrubar a água aqui. A água seca. Mas é isso aí, pessoal. A gente não é treinado vendas. Você vê quantos dentistas estão pilotando Uber, quantos engenheiros estão pilotando Uber. Verdade. Né? Ainda bem que tem um Uber. Por quê? Porque na faculdade ninguém ensinou para eles como vender o serviço deles. Eles acharam que ia sair da lá e ia ter cliente. Só que ele mais uns milhares de outros dentistas, engenheiros, advogados e até médicos, né? Então... Inclusive, eu tenho muitos alunos que são dessas áreas, né? Porque são pessoas que falam muito exatamente sobre isso. Falam, olha, colocou dentro do meu consultório, colocou dentro da minha farmácia, né? Farmacêuticos, dentistas. Eu sei o que fazer aqui dentro. Fisioterapeutas, eu dou show. Mas como é que coloca aqui dentro, né? Então... Porque a faculdade não ensina. A faculdade forma mão de obra. Nem a escola, né, Flávio? Eu acho que educação financeira, vendas, empreendedorismo de uma forma geral, a gente podia aprender desde a base. Eles até colocam na lei, né? Você vê que a partir do ano passado, a educação financeira é obrigada nas escolas. Mas se você tiver o professor primário ensinando educação financeira, quer dizer, que experiência ele vai ter para te ensinar? Então, a criança vai crescer só respondendo o questionário do livro. Ela não vai conseguir nem dimensionar o que está acontecendo. Exato. Quem vai criar esse conteúdo, né? Aquela coisa que a gente aprende, você só deseja aquilo que você vê. Exatamente. Então, como que ela vai entender? Ela vai só responder questões de um livro, só para completar currículo, né? A grade escolar. Porque não... Então, algumas coisas estão sendo implantadas, mas de forma muito arcaica. Não vai resolver, né? Essa é a verdade. Só vai aquela coisa de tampar o sol com a peneira. Tampar o sol com a peneira. E você sabe que nessa parte eu falo muito também o seguinte, né? No livro eu falei muito sobre isso também. Que
o vendedor costuma ser a pessoa que normalmente é um vendedor hoje, muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes. São pessoas que precisavam de, às vezes, um primeiro emprego, ou estavam desempregadas. E o que aparece? Ah, tem vaga de vendedor, serve. Costumo falar isso. Vendedor de filtro Europa, vendedor de imobiliária. Eu, particularmente, eu tenho... Não vou falar dó, mas eu fico muito tocado em ver muitas pessoas na rua, aqui em São Paulo, não sei, lá em Ubai, em Minas não deve acontecer essas coisas, só aqui em São Paulo acontece. O pessoal, você vê que está surrado, com aquela gravatinha torta, distribuindo folheto. É um cara que está desempregado e aí arrumou um emprego de vendedor na imobiliária, mas ele não tem o crédito. Se ele chegar a vender alguma coisa que 6 meses, ele tem que dividir, porque ele não está habilitado, né? Exatamente. Nem tem dinheiro para tirar a certificação caso ele queira. Exatamente. Aí vem essas experiências. Ah, a minha experiência com vendas foi ruim, mas você começou como? Que semente que você pôs? Aí você vai colher o quê? E essa coisa de minha experiência com vendas foi ruim é o que gera também aquele estereótipo, aquela falsa ideia de que o vendedor é o cara chato. Ai, não gosto de vendas, porque vendas tem que ser chato, tem que ser o cara insistente, tem que ser o cara, sabe? Então, assim, isso é exatamente pelo amadorismo. Sim. Eu falo muito sobre quem estuda comigo, né? Quem faz parte da minha mentoria, do meu curso, te ensino a transitar de amador a profissional em vendas. Você não vai ser o cara que vai ficar insistindo ali, né? Você vai ser o cara que vai insistir, sim, se possível, né? Se for isso que for acontecer, mas em solucionar um problema, em melhorar a vida de outra pessoa com a solução que você oferece, né? Então, isso daí é muito possível. As pessoas não enxergam dessa maneira. Então, essa coisa, o vendedor é o cara chato, o vendedor é aquele cara, né, que ninguém quer. Chegou o vendedor. Ih, chegou o vendedor. Então, já ficou um... Você sabe que é daí que vem, né? Muita dessa rejeição que o vendedor sofre vem da nossa infância, né? Que aqueles vendedores que passavam com caderneta, com a Kombi, né? Lá, o pessoal de mais infância, não a infância de hoje. E aí os pais e avós falavam assim, fecha a porta, fecha a cortina. Aí o vendedor que chegou lá, o turco, geralmente, era, né? O libanês. Porta a porta. Porta a porta, fecha aí que ele vai até ele ir embora. Então, imagina a criança ouvindo, vendedor, tem que fechar a porta, tem que fechar a cortina, e faz de conta que a gente não está em casa, associa como realmente algo uma coisa horrível, não é legal. monstro. Monstruoso. E a pessoa cresce com isso. Daí Verdade. a pessoa não consegue se vender, não consegue ir numa entrevista de emprego, porque não consegue nem se vender, nem falar dele. E todo mundo precisa, né? O farmacêutico, o médico. Todo mundo. E o açougueiro. Você mesmo, você não vai num açougue onde você é maltratado 2, 3 vezes. Se o cara tem a cara fechada, você não vai no mercado, sei lá, qualquer lugar. E o cara não foi treinado também. A gente tem, né? E quem contratou também não teve a preocupação de treiná-lo. E às vezes nem sabe que existe, né? Porque não existe também uma formação para isso, né? Algo assim, existe uma faculdade de vendas. Então, as pessoas muitas vezes não a maioria delas não sabe que existe uma formação, que existem técnicas que você usando de maneira adequada vai ser o melhor para o cliente, vai ser o melhor para o vendedor. Então, a maioria nem sabe que isso é possível. Por isso que muitas pessoas nem procuram, né? Quando você não sabe que existe algo, você nem procura por aquilo. E aí, quando vem, eu te ensino a vender. Isso é impossível. Não dá, eu não nasci pra isso, eu não gosto. Vendedor é aquele cara que fala muito, tem muito isso também, né? Sim. Vendedor é aquele cara que fala muito. Você já fala, Rafa, já tem hábito de falar. Não. O vendedor é aquele cara que sabe ouvir, né? Primeiramente, sabe ouvir. Então, fala no momento correto o que precisa ser dito. Então, nem sempre a pessoa que fala mais. Por isso que vem o autoconhecimento. Porque, muitas vezes, aquela pessoa que tem o perfil comportamental de influente, aquela pessoa que se comunica muito bem, que fala, né? A gente fala pelos cotovelos, fala muito bem, chega numa roda, se destaca ali pela comunicação. Mas se ela entrar em vendas e não entender que ela precisa desse autoconhecimento para controlar um pouco isso, que em alguns momentos ela precisa falar menos e ouvir mais, ela não vai ser um bom vendedor. E ao contrário disso, uma pessoa tímida, às vezes vai se dar melhor do que essa pessoa falante. Você falando agora, eu fiquei pensando. Tem gente que não se vende nem pro casamento, né? Nem pra namorada, né? Até aí precisa se vender. O cara não consegue ficar com a boca fechada, fala mais do que deveria. Então, a venda é importante, a técnica, igual ela falou, até
na hora de arrumar um namorado que seja. É verdade, Porque nos senão relacionamentos, é isso aí. você vai atrair que tipo de gente, dependendo do tipo de companheiro, né? De companheira, sei lá, enfim. Verdade. E a pessoa que gostaria de ser um bom vendedor, o que você, aqui no livro, qual mensagem que você acha importante que as pessoas, ao pegarem o livro, elas vão extrair? O que você acha? Muitas delas a gente já falou aqui, né? O principal, assim. Mas eu falo também, para quem já é vendedor, a importância de conhecer, né? Falei de metas aqui, mas a importância de conhecer seus números, seus indicadores, para entender como está, para entender aonde pode chegar. Então, assim, a pessoa entender que todo mundo pode sim vender, ser um vendedor, basta aprender com quem sabe de verdade, né? Seguir esse caminho, ter um mentor, porque ninguém se torna um vendedor da noite para o dia. A gente se torna um excelente vendedor no dia a dia. Legal. Então também não é uma coisa que a pessoa, vou aprender hoje, amanhã eu estou fazendo. É algo que você vai desenvolvendo, é como se fosse construir uma musculatura, né? Perfeito. Você vai na academia todos os dias. Então a importância do mentor nesse momento para gerar combustível, para realmente direcionar, te dar o passo a passo, o caminho, a clareza. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que se você sair de Portugal pensando em vir para o Brasil, igual o Pedro Álvares, e 1 grau que você saísse para a direita ou para a esquerda, não chegaria no Brasil. Não. Então, a importância do mentor, né? No seu caso é que você dá mentorias de vendas ou de qualquer outra área, na área comportamental a gente divide em 12 áreas da vida. E a gente, na Bíblia, diz que em meio bons conselheiros, os projetos prosperam. Então, a importância... Olha. E isso é uma cultura que o brasileiro também não tem. Não. Porque a gente tem muito assim, vergonha de perguntar, né? E também vem de berço isso daí. A gente prefere errar o caminho do que pegar a informação. Sim, exatamente. Tudo para não parecer que a gente não sabe, né? Não demonstrar que a gente é fraco naquele assunto. E tudo bem, a gente não vai ser forte em tudo. É verdade. Tem coisa que... E a maioria das pessoas não vai ser 100%. Alguma coisa, a maioria das coisas a gente depende dos outros. E eu acho que é legal isso, porque é isso que acho que talvez é o sonho de Deus, que cada um se complete. Se eu fosse 100% bom em tudo, imagina quanto seria arrogante uma pessoa. Nossa. Seria bom em tudo. Chato. Chato. Ia estar sozinho. Com certeza. Ninguém ia querer conviver. Ninguém ia querer conviver. E eu falo... É muito legal também essa questão do mentor, né? Porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho condição, né, de fazer isso e tal... E aquela questão da decisão é clichê, mas é a maior verdade. Porque não é sobre o quanto você investe, mas o quanto retorna. Você precisa fazer um compromisso com você mesmo de o seu retorno, né, ser infinitamente maior ao seu investimento. Então, lógico que na hora de escolher um mentor, né, você precisa observar quem realmente tem resultados, né, quem não está só falando da boca para fora, pela experiência, né. No meu caso, eu tive várias conquistas internacionais, viagens internacionais durante a minha trajetória nas empresas que premiavam dessa maneira. Ganhei 2 carros já também, Flávio. Ganhei não, conquistei. Então, quando a pessoa busca quem realmente tem autoridade e credibilidade para falar sobre um assunto e entende, né, acredita que aquela pessoa vai trazer o verdadeiro retorno, não é sobre o quanto você investe, é sobre o quanto retorna. Para você chegar nesse número, começou vendendo um cachinho de uva. Com certeza. E olha que ontem eu fui ali tava lá no Coliseu, né? E do lado tem aquela shopping de bebidas. E tem uma foto ao lado, assim, cheia de vinho e uma parreira de uva, com as uvas idênticas às que eu vendi. Eu tirei uma foto e coloquei. Eu vou postar essa foto, eu vou contar essa história, porque me lembra muito exatamente essa época, essa fase. E você acredita que você deixou a farmácia por esse seu veio mais de vendas, ou você acha que não teve muita relação? Não, eu deixei porque eu estava incomodada, eu percebi que eu não ia gostar de ficar presa, de não ter a liberdade ali de tempo, financeira e até de lugar mesmo, estar no mesmo lugar. Uma pipeta, um microscópio. Um cadinho. Um microscópio. Você não ia ter um cadinho de gente, você ia ter um cadinho mesmo.
É isso aí. Você quer um Uma cadinho de gente centrífuga, é verdade. Durante a faculdade, a gente roda muito, assim. Onde eu estudei tinha um hospital universitário, então a gente rodava muito nos pacientes, na UTI. A gente conhecia as histórias dos pacientes, a gente se envolvia. Eu sou muito de história, de contato, de amizade. Eu sou disso, né? Então, nossa, era incrível. Mas na hora que eu formei, quem vai lá fazer isso é o técnico. O profissional mesmo de farmácia, né? O farmacêutico, muitos chamam de bioquímico, fica ali dentro fazendo as análises, fazendo assinatura e tal. Então, essa coisa de ficar todos os dias com a mesma pessoa, no mesmo horário, fazer hora extra ali, deixar tudo organizado, no dia seguinte tudo bagunçado, eu falei, não serve pra mim. E aí, como eu disse, foi uma tentativa. Falei, se isso não der certo, eu vejo o que eu faço, se eu volto. Mas eu não fui para as vendas porque eu acreditei que seria o caminho, não. Foi uma coisa de pagar pra ver, sabe, o Flávio? E eu falei assim, olha, eu vou pagar pra ver. Diz que tem esse carro aí. Se eu conquistar esse carro, eu vou saber que esse trem funciona. E aí eu conquistei o primeiro carro com 1 ano de empresa praticamente. Normalmente as pessoas fazem isso num tempo bem maior, porque só para conquistar o nível que você precisa ser habilitado para conquistar o carro, são pelo menos 4 meses, mais 3 meses que você já tem que estar na empresa, mais 6 para a conquista do carro. Então eu fiz tudo em cima, sabe? E foi uma coisa de pagar para ver. E ainda tem um detalhe nesse caminho, que eu até falei que eu ia falar sobre isso aqui. O momento que mais me fez crescer foi o momento mais desafiador que eu tive. Quando eu comecei a empreender com vendas, eu vendia cosméticos. Então, como eu era recém-formada, eu tinha um cartão de crédito de R$300. Na Caixa. do Banco do Brasil, universitário. E aí eu falei, cara, e agora, né? Então, assim, eu tive apoio, né? Minha mãe, não, vou te emprestar o cartão e tudo mais. Você começa a comprar as mercadorias, revende, vai parcelando e vai pagando. Eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade, né, de fazer isso. Ai, meu Deus, mas eu vou comprar e tal. E se eu não vender? Cara, você já tá pensando em dar errado, né? Não vai rolar. E tudo certo, tudo certo. Eu com 3, 4 meses de empresa bombando, já tinha ali um estoque mais ou menos, né, uma pronta entrega de R$30 mil em produtos. Eu ainda não tinha carro, não tinha moto, eu andava a pé o dia inteiro com aquelas bolsas, atendendo o cliente em casa, fazendo demonstrações, porta a porta mesmo. E recrutando pessoas para o time, formando o time e tudo mais. E aí, um belo dia, minha mãe tinha um espaço de treinamento, porque ela participava dessa empresa também. Ela já era diretora nessa empresa. Então, quando eu cheguei lá para fazer uma demonstração, a porta estava aberta. Ah, Flávio, entrou um FDP lá, que é um filho de Deus perfeito, e levou tudo, você acredita? R$30 mil no meu estoque. Não sobrou um batom para contar a história, ainda me restou uma dívida de 12 mil. Porque desse montante eu ainda devia 12 mil no cartão. Estava parcelado, não estava vencido ainda, mas eu tinha 30 mil em mercadoria para revender, ou seja, ainda tinha 18 mil de lucro ali, certo? E eu precisei começar, isso tinha 4 meses que eu tinha pedido demissão. Então eu tive chance de voltar para o hospital, não quis, e falei, bom, tô devendo 12, posso dever 18? Me empresta mais 6 mil desse limite, vou comprar nova mercadoria e vou recomeçar. Então, assim, a força que eu fiz para pagar essa dívida me mostrou o meu potencial, que provavelmente eu não teria me esforçado tanto se fosse pela minha crença em mim mesma. Então, por isso que eu falo muito sobre isso, sabe? Coloca metas ousadas sem você acreditar que você é capaz de alcançá-las. Porque nessa hora foi muito desafiador para mim. Por várias vezes, todos os dias praticamente chorando, sempre muito responsável. Como é que eu vou fazer? Vou pagar isso? E a minha mãe, nesse momento, ainda fez algo a mais. Ela me inscreveu em 2 eventos aqui em São Paulo. Um oficial da empresa, o outro da área ali, das nossas treinadoras. Cada um deles, na época, R$1.500, há 10 anos. Você imagina quanto era isso? Eu já estava devendo 18 mil, ela só me inscreveu em mais 2 eventos de 1.500 na época. Sabia que você era capaz. E ela falou, você vai lá. Eu falei, tá louca? Eu tô te devendo. Ela falou, não. Lá você vai aprender o que você vai fazer exatamente para você pagar essa dívida mais rápido. E eu não entendi aquilo. E quando eu cheguei aqui, né, literalmente aqui em São Paulo, nesses 2 eventos, eu fui roubada, acho que em maio, um evento foi em setembro, o outro foi em janeiro.
eu já estava praticamente recuperada ali do valor, mas ter vindo aqui me fez assim acreditar mais, aprender com quem já sabia. Olha a importância do mentor. Sempre. E a partir daí eu não parei mais, né? Já investi mais, com certeza mais de 250 mil em treinamentos, cursos, enfim, desde então. Então, assim, é importante a gente fazer isso, né? E na época eu não fiz porque eu queria, porque eu acreditei. Foi por algo, realmente, foi, mais uma vez, uma motivação que não foi tão positiva assim. Você falou assim, coloque uma meta mesmo que você não acredite que vai alcançar, né? Eu diria assim, coloque uma meta que você, mesmo que não acreditando, coloque uma meta, né? E corra atrás. Exato. Porque o que acontece, é legal essa história, percebam. Primeira vez ela começou o negócio com R$300. Já não era muito. Agora, na segunda vez, ela começou menos 12. Porque ela reclamou dos 300. Então, não reclame, que pode ser que... Deve ter reclamado, só tem 300. Então, não reclame, só faça. Né? É verdade. Só dê um passo de confiança e... Você só deu esse... Aí a pergunta. Quando você acha que é o momento que é insistência ou é persistência? Muito legal essa pergunta, porque eu ia até falar sobre isso agora. Porque quando eu falo para colocar uma meta... É muito alinhado, né? Porque quando eu falo sobre colocar uma meta e você... Mesmo que você não acredite ainda que você seja capaz de alcançar... Também não basta colocar essa meta e sair, buscando isso aleatoriamente, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa tenta fazer isso sozinha, aleatoriamente, ela pode sim conseguir, dar certo. Mas a chance é bem menor e com certeza ela vai gastar muito mais tempo do que se ela fosse acompanhada. Mais tempo, mais energia. Por mais energia. E a chance de dar errado é muito grande, dependendo do que for, sabe? Então, assim, eu também vejo ao contrário. Pessoas que falam que são bem destemidas, né? Porque ouvem hoje, como a gente tem muito acesso, ouvem vários mentores falando, você tem que ir, você tem que acreditar mesmo, você tem que fazer acontecer. Mas fazer acontecer baseado em quê? Né? Seguindo o quê? Senão também você vai fazer acontecer, não vai dar certo, vai desistir, ou vai tentar de novo, ou vai se lascar mesmo, né? Vai contrair uma dívida que não vai conseguir sair disso. Então, essa linha tênue de persistir, insistir, e até de desistir, eu acredito que é muito sobre ter um mentor. Mais uma vez, batendo bastante nessa tecla. Porque... E quando eu falo sobre isso é muito legal, porque as pessoas falam assim, tá, você tá falando isso para vender seu peixe. Não, eu faço isso, né? Então eu tenho mentores. Nós temos. Né? E é isso que eu ia falar agora, nós temos, né? Um deles, inclusive, é em comum. Inclusive em comum, né? Um deles, né? Então, e assim, é um investimento que provavelmente algumas pessoas não poderiam fazer nesse mentor agora, da maneira como a gente fez. Então, a pessoa tem acesso a mim, que vou ter acesso a ele, e a gente vai fazendo essa escala, né? Isso aí girar. Esse mentor que ela está mencionando também está nesse livro. Então, é o Paulo Machado. Está aqui falando sobre hábitos milionários. Nosso amigo Paulo Machado, um abraço. Então, é um cara fora da curva também, jovem, 40 anos, fez agora. E... Exemplo. Tirou o último ano para falar de vendas, tá? Também ele não falava, mas não era o cara de vendas. Ele se dispôs a falar de vendas e ser bom nisso. Então, ele tem feito isso. Então, é aquela coisa de colocar uma meta e correr atrás dela. Existem técnicas de se criar meta, tá? Existe uma ferramenta chamada Smart, que depois você pode aprender, pesquisa aí SMART. Então, tem formas de definir uma meta, que não adianta também você colocar uma meta inatingível, que é uma das questões da meta Smart. Né? Tem que ser específica, mensurável, atingível. Né? Então, relevante, temporal. Tem que estar dentro do tempo. Ganho R$1.000 por mês, quero comprar um tênis de 2.000. Beleza, em 2 meses eu consigo comprar, ainda sobra dinheiro. Agora quero comprar um carro, já não vai dar. Então, assim, o tempo é muito importante. É relevante? É importante comprar o carro agora? Não. Então, tem algumas coisas que na hora de definir as metas são muito importantes. E você vê que a gente vai conversando, vai alinhando algumas coisas. Quando você bateu lá, viu a porta aberta, qual o primeiro pensamento que veio na sua mente?
Aonde você fala? Quando você chegou lá no depósito, lá no centro de treinamento, qual a primeira... O que veio o pensamento? Quando eu... Sim, olha... Meu primeiro pensamento foi tipo, não acredito mesmo, sentei no chão e só chorava. Acho que nem veio muito pensamento. Vai ser o ladrão mais cheiroso aqui de Ubá. Vou achar ele pelo cheiro. Caramba, viu? Que difícil. Era lá em Ubá mesmo? Foi lá em Ubá. Que difícil ressignificar isso. Mas assim, eu ouvi pessoas, inclusive da família, falando, olha, Deus está te dando um direcionamento, está te mostrando que não era isso. Você está fazendo um caminho errado, escolhendo errado. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu fiquei pensando. E aí, já que era Deus que estava me dando uma resposta, né? Ele me deu uma resposta. E a resposta que eu tive de Deus foi... Rafa, na verdade, não é porque você escolheu errado. Na verdade, é porque você está fazendo muito abaixo do que você tem potencial para fazer. Então, na verdade, eu pensei sim em voltar para o hospital, só que eu fiquei pensando, juros de cartão de crédito, imagina quando que eu vou pagar isso com o salário fixo que eu tinha, na ocasião acho que era R$ 1.350. Eu percebi que aquele montante, até eu pagar aquilo ia... 1 ano e meio. E nunca ia acabar tipo, eu não poderia gastar mais nada, seria só para isso. E eu vi que com as vendas, não. Com as vendas eu fiz conta, sabe? E é uma coisa que eu ensino muito, Flávio. A gente precisa fazer conta. As pessoas, eu vejo muita gente assim, tá aí, beleza, acabei de investir, ainda não tive retorno e tal, tá, e quantos disso que você vende, você precisa vender para ter o retorno, para ter lucro, para ter o lucro que você precisa? Não sei, não fiz conta. Então eu assentei, como eu sempre fui das exatas, minha professora mandou eu fazer farmácia por isso. Isso, eu sentei e fiz conta. Falei, olha, vou fazer conta agora. Quanto eu preciso ganhar, de acordo com a margem que eu tenho de lucro ali, em quanto tempo e quanto é por dia para eu alcançar meu objetivo. E eu só voltava para casa a hora que eu estava com o objetivo alcançado. Você sabe que eu, pelo menos, eu sempre mensuro as dívidas por livro. Então, eu sempre penso assim, bom, eu vou pagar 10 mil de aluguel, preciso vender tantos livros. Eu vou pagar o carro, vou pagar isso, Eu sempre usava a unidade que para mim era mais próximo. Então, é isso que você falou. Eu sabia que daquele produto eu precisava vender tanto, né? Então, a gente também tem uma fábrica de CD e DVD. Então, quantos CDs eu precisava vender, quantos DVDs eu precisava trazer. Aliás, vou trazer aqui o Gabriel Sato, é um grande músico. Olha, que legal. Na novela Pantanal. É mesmo? Mas, terminou a Pantanal. Você falou 2 vezes, eu da primeira vez deixei passar e agora eu anotei para não esquecer. O que é importante vocês observarem? Ela está falando de mentor. Ela não está falando exatamente dela. Mas aqui a gente tem um amigo meu que tem falado muito sobre isso. Cuidado com os empreendedores de palco, os mentores de palco, que o cara não fez, mas fala que é possível fazer, e aí tem muito mais gente se frustrando do que qualquer outra coisa. Então, quando você buscar um mentor, busque alguém com resultados. Busque alguém que vai falar de vendas. Você tem resultados em vendas? Você já ganhou 2 carros? Pega alguma referência de vendas, né? E busque mentores que são preparados. Por exemplo, todo mundo vem dar palpite, né? Deus falou, mas quem é tu na fila para Deus ter falado com você e não comigo? Você é mais especial que eu. Sim. Então, cuidado com esses montes de mensageiros aí. Eu respeito, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de mentor, espiritual, de negócios. Exatamente. E aquela velha história também, clichê, mas que não dá pra gente deixar de falar, né? A pessoa que tá te dando conselhos de graça, né? Que todo mundo fala que se não fosse bom, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas então, assim, essa pessoa já chegou aonde você deseja alcançar? Já avançou mais do que você naquela área? Porque às vezes em uma determinada área, eu não vou ser melhor do que a pessoa, mas em outra área eu sou expert. Então, aquela pessoa, né, que tá ali te dando dica, que tá ali te dando conselho, já chegou aonde você gostaria? Não. Então, para que você vai ficar ouvindo essa pessoa? Mas é minha mãe, é minha família, são pessoas que me querem bem, são amigos. Mas não são especialistas. São pessoas que Ama falam... do mesmo jeito, honra, mas... Exatamente. Com certeza são pessoas que falam com boa intenção, mas não são pessoas que realmente têm conhecimento daquilo, né, para poder falar. Maravilha. Já
temos 1 hora aí de gravação. Chegando no final. Tempinho passou já. E eu queria agradecer muito, Rafa. Quero agradecer. Primeiro que aceitou o convite aí de prima. E, então, quero agradecer aqui a Rafaela Mazei, especialista em vendas, mais de 10 mil horas. Curtam aí depois, compartilhem. Apoie esse canal para que a gente continue trazendo mais. E a gente vai continuar trazendo, que se a gente fizer um por semana, dá 49, tenho 16 mil clientes. Assim vai demorar um pouquinho para a gente. Olha que honra, gente, eu aqui hoje. Vai ser um pouquinho difícil varrer essa lista, mas a gente vai trazer os últimos lançamentos de trás para frente, que é mais fácil, né? Verdade. E também porque faz mais sentido, mas, assim, desse livro aqui, você só, e a Dani, e umas 3 pessoas que vão estar falando. Das pessoas que entraram com o convite do Paulo, por exemplo, você é a única que vai estar falando. Só para você ter uma ideia. Olha! Não é sem distinção, porque é só para ser equilibrados, porque a gente tem 30 aqui de pessoas. Só que daria 1 ano de... mesmo. Talvez a gente faça mais dias por semana, a gente está estudando isso. Obrigado, agradeço. Deixa uma mensagem última aí para quem está começando o ano, o que a gente pode esperar? Bora lá, então. Então, gente, para quem está começando o ano aí, acredite, vocês precisam de vendas, todo mundo precisa de vendas, sem vida. É possível, sim, ser um excelente vendedor, transformar seus resultados, multiplicar seus resultados por 10, por 20, acreditar, fazer o que precisa ser feito, aprender com quem sabe. Então, contem comigo, tá? De uma forma geral, independente de curso, mentoria. Quem me seguir aí no Instagram, quiser me chamar, às vezes se eu demorar um pouquinho para responder por causa do tanto de mensagens, mas sempre respondo, faço questão de responder, né? Enquanto eu der conta, faço questão. E sempre dou dicas também para as pessoas que me pedem direcionamento, porque é realmente uma questão de contribuir e sentir que isso está valendo a pena. Isso aí. Curtam, compartilhem. A hora que a gente subir esse material aí pro Spotify, vai estar no YouTube, a gente vai colocar em várias mídias. Curta, compartilhe. Pergunte, deixa suas perguntinhas. Se ela não responder, a gente faz chegar nela. Mas segue ela, você tem. E ela falou de vendas. Então, se você quiser comprar, esse livro vai estar à venda em algum momento aí no Instagram dela. Com Chama certeza. ela lá e deixa ela se virar com isso. Vendas é com ela. E daqui 1 mês, mais ou menos, você também vai achar na Americanas, em algumas marketplaces e algumas outras livrarias. Cara de Milionário. E aqui, Rafaela Mazei, especialista em vendas. Obrigada, viu, Flávio? Eu que Deus agradeço. abençoe. Amém. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. né? Te admiro demais e é um prazer realmente estar aqui. Uma honra fazer parte desse podcast. Show de bola. Obrigada. Vocês estão de parabéns. Fabricião, meu irmão, tamo junto. Obrigada. Finish. Top. Nem falamos do BNI, muita coisa. Então, a gente vai fazer um Sem depois, problema. que é esse. Esse é de negócio. Ah, maravilha. Entendeu? Hoje, eu tentava trazer sempre para você, autora. Sim. Mas mostrando por que é que você fez um livro. Não é porque não é conteúdo vazio. Ótimo. A ideia é essa.